o Dr. Alô? Anthony Ong. Doutor, boa noite, tudo bom com o senhor? Boa noite, sim. Aqui é Adriano Timóteo do Giro da Noite. Como o senhor se encontra? Como o senhor está? Como vai? Tudo bem? É do Giro Giro da Noite. Isso. Sou... É o Rodolfo, doutor, tudo bem com o senhor? Estamos ao vivo. De Alphaville? Isso, estamos Oi, ao... vai? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde com o senhor. São dois horários meio conflitantes aqui. Isso, doutor. Nós somos, como o senhor, a agenda do senhor o senhor é um especialista muito importante, é uma agenda muito cheia no seu consultório, na faculdade de medicina. É um prazer falar com muito vocês. Boa noite, doutor. Principalmente todo o pessoal da região de Alphaville. É um prazer, doutor. Fala para nós um pouquinho sobre essa nova doença, o coronavírus. Como que é essa doença? Como que ela age, doutor? O coronavírus, na realidade, é uma família de vírus que habitam normalmente em animais, certo? Pode ser no cachorro, gato, camelo, que é o caso do MERS, né? Ou numa ave, que foi o caso do SARS, né? E esse coronavírus, acredito que habita o morcego, de uma forma que nesses animais ele não provoca doença. De alguma forma, se esse coronavírus se transportar de alguma maneira para o homem, então ele provoca doença. A família coronavírus, para informação de vocês, é uma dos 4 ou 5 vírus que normalmente provocam resfriado na época do inverno. No ano passado, nós tivemos 4 cepas de coronavírus e ninguém percebeu porque foi um resfriado. Ele veio junto com o vírus da influenza, que realmente esse aí é forte, né? Da febre 7 durante 7 dias, 39, 40 graus, aquela quebradeira no corpo, etc., que é a influenza. Então, na maioria dos casos, a coronavírus provoca uma doença bastante leve. Esse coronavírus Covid-19 foi uma mutação do coronavírus clássico e com algumas características bem importantes. Ele tem uma infecciosidade ou uma contagiosidade maior do que a maioria dos coronavírus. E a segunda coisa, que isso realmente está provocando tanto susto nas pessoas, é que ele pega e atinge em pessoas que já têm alguma doença anterior, uma problema pulmonar, ou hipertensão, ou diabetes. Essas pessoas com comorbidades descompensadas, vamos dizer assim, que não são bem tratadas, nessas pessoas ele age de uma forma muito mais agressiva. É por causa disso que é chamado de grupo de risco. Felizmente, as pessoas mais jovens, em especial as crianças com menos de 10 anos, que já pegaram esse Covid-19, não tiveram praticamente nada. Foi um resfriadinho no máximo, e ou fez um pequeno incômodo, ou então já pegaram e nem apresentaram nenhum tipo de doença. São chamados portadores assintomáticos. Nas pessoas acima de 10 anos até 60 anos, é a mesma coisa. Só que, como mais velho fica, a gente fica mais sensível a desconforto, né? Então, se a gente tem 37,8, 38 de febre, a gente já reclama que dá muita dor no corpo. Uma criança com 38, 38,5 está pulando que nem um cabritinho na selva, né? Não é verdade? Isso. Então, é isso que dá. Então, em suma, nas pessoas de 10 até 60 anos, quem pegar e tiver sintomas vai ter um resfriado, pode ser mais forte ou mais comum, mais leve. O que acontece é que se mesmo jovem tiver uma comorbidade, é uma pessoa que já tem problema pulmonar, já teve câncer, ou está com câncer, está em tratamento, ou tem alguma cardiopatia descompensada, ou uma pessoa com problemas imunológicos, doenças autoimunes, etc., se pegar o coronavírus, vai desenvolver uma doença mais forte. Na maioria das pessoas, 94% das pessoas, vai ser uma doença muito leve, certo? Um mal-estar temporário que não dura mais que 4, 5 dias, que é a característica de todos os coronavírus. Então, o que aconteceu é que este ano especificamente apareceu no inverno, no hemisfério norte. Aí você sabe, lá tem na Europa e nos Estados Unidos e na Ásia, tem uma quantidade um número muito grande de pessoas idosas, pessoas já com alguma doença e pessoas que nunca tomaram vacinas, certo? Ou hoje, quando tem muita gente não toma vacina. E é por causa disso que eles ficam mais doentes. No hemisfério sul, além de ser calor, que o vírus não gosta do calor,
ele gosta, ele na temperatura que nós estamos tendo, 27, 25 graus, umidade 70%, ele freia a disseminação desse vírus. Isso tem vários trabalhos, inclusive dois trabalhos recentes, um do Lancet e outro da Harvard Review, mostrando exatamente isso. Tá certo? Então, o pânico que instalou na população, lá no hemisfério norte, tem muito a ver com a faixa etária que eles têm e as doenças crônicas que eles têm. Você sabe que na Europa tem muitas pessoas já de idade. Doutor, no Brasil, infelizmente, alguém pegou isso e transplantou para o Brasil esse temor, esse pânico. E aí, então, nós estamos vendo no Brasil o mesmo pânico, mas com um número muito reduzido de casos. O Brasil teve até ontem 1.452 casos e 140 mortos, ou menos que isso, mais ou menos, tá certo? Então, 142 casos em 4 semanas de doença, esse 4 semanas é um terço, a metade dos casos diários na Itália, na Espanha, na Alemanha e na França. Todo dia tem 4, 5 mil casos. Nós, em 4 meses, tivemos 1.400 casos. Quer dizer, como que a gente... 4.200 casos, 4.200 casos no Brasil, desculpa, eu errei o número. 4.200 casos. Em 4 semanas, eles têm isso num dia ou mais em um dia. Então, doutor, é esse pânico que instalou na Europa que alguém trouxe para o Brasil, que não tem nenhum sentido, porque ainda estamos, graças a Deus, no meio do verão. Doutor, como nós estamos entre acabamos recentemente o verão, estamos entrando no inverno, outono, aliás, e depois no inverno. Então, pode ter algum problema esses números triplicarem, dobrarem, ou ainda não é possível saber de fato se isso é dobrar esse número de casos? Não, perfeitamente. Nós temos como prever isso. Todos os números, a experiência de outros casos, outras epidemias que já passou, não só pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Nós temos que usar o mesmo número e as mesmas características de progressão de doenças, né? Toda doença tem uma fase em que ele começa, né, contamina alguns números de pessoas, e quando tem um número assim, marcante de pessoas com a mesma doença, ele tem que acender um sinal amarelo, né, na vigilância sanitária, dizendo, opa, nós estamos com um caso aí, um cluster, né, um grupamento de pessoas com os mesmos sintomas que está evoluindo dessa maneira. Então, entre a introdução do vírus até o aparecimento desse cluster, desse grupo de pessoas, leva mais ou menos uns 10 a 14 dias. Então, quando o primeiro caso foi diagnosticado justamente no dia 4 ou 5 de março, então nós temos certeza que os primeiros casos chegaram no Brasil junto com o Carnaval. Infelizmente, eles ignoraram a advertência do Ministério da Saúde, dizendo que chegaria o coronavírus por volta da época do Carnaval. Você sabe muito bem, né? Alguns estados promoveram o Carnaval, dizem que isso era bobagem. E justamente esses estados onde tem o maior número de casos, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Não é verdade isso? Isso. Então, São Paulo, e aí Rio, disseminou. Bahia. Agora, o importante disso aqui, exatamente, então nessa curva ele sobe, vai atingir um pico, e depois de algumas semanas ele cai. É um cone de sorvete, né, invertido. Tá certo? Certo. Dependendo do número de casos que tem por dia e por semana, o cone vai ser muito mais alto ou mais baixo. Então, você pega os cones da Europa, são extremamente altas. A Itália teve 90 mil casos, certo? A Espanha está tendo 70 e tantos mil casos. Então, o cone deles é muito alto. Agora, você pega Japão, Austrália, Brasil, Argentina, etc. É um conezinho de nada, é uma pequena coisa, até uma colininha, né, comparado com o Monte Everest. Você pode ver isso, entra no site da Organização Mundial de Saúde e vê o número de casos que eles têm e o número de casos que o Brasil tem, que a Austrália tem, que o Japão tem, etc. Isso se deve a 2 motivos. Primeiro, principalmente, é que nós temos do hemisfério sul, que nós estamos no calor, como você falou. Esse calor, tem trabalhos, 5 trabalhos publicados nos últimos 2 meses, sobre a sensibilidade do coronavírus ao calor, certo? Todos eles mostram o seguinte: a família coronavírus, eles aumentam a produção e a atividade em temperaturas frias. É como se diz, os vírus gostam do frio, para disseminar e para atuar. O coronavírus, classicamente, ele atua muito mais em temperatura de 0 a 10 graus. A partir daí ele começa a diminuir sua atividade, e a partir de 17 graus centígrados, ele realmente diminui muito
a sua capacidade de infectar as pessoas. Continua infectando, mas muito menos, certo? Isso tem trabalho desde 1985, mas confirmado este ano. Aliás, só para pessoas que podem pensar que eu estou inventando números, pega um trabalho do MIT, que é o Institute of Science and Technology. Aliás, a instituição ganhou mais prêmios Nobel no mundo, né? Eles constataram, publicaram isso no jornal dessa semana passada, certo? Que temperaturas acima de 17 graus freiam o desenvolvimento e disseminação do coronavírus, certo? É o mais recente. E que a partir de 22, 23 graus, praticamente paralisa a atividade do coronavírus. Então, isso quer dizer que nós estamos ainda, a temperatura ontem foi 25, 26 graus, não é verdade? No norte, então, chegou até 30 graus, no Rio de Janeiro foi 28 graus. Então, nós temos que aproveitar esse tempo de calor, certo? Que vai durar pelo menos até meados de maio, até fim de maio, que vai ser acima de 20 graus. Tem que lembrar, não é o inverno, chegou ainda. O inverno vai chegar em junho, julho, quando a temperatura despenca para 16, 17 graus. Mas até fim de maio, nós vamos ter temperatura acima de 20 graus. Então, a disseminação do vírus vai ser muito menor. Doutor, a minha colega Cláudia Azevedo vai fazer uma pergunta para o senhor. Claro. Doutor Anthony, muito boa noite. Boa noite, Cláudia. Eu sou a Cláudia, publisher do Jornal Giro. Eu gostaria só de Pode falar mais alto, que está muito ruim a ligação, não estou ouvindo bem. Desculpe, melhorou? Está um pouquinho melhor. Sim, meu nome pouquinho mais alto, por favor, porque não sei porque a ligação não está tão forte assim. Eu não quero perder as palavras da sua pergunta. Sim. Doutor, eu sou a Cláudia, eu sou a publisher do Jornal Giro S.A. Gostaria de agradecer a participação do senhor nesse programa, tá? Somente ressaltar uma informação, nosso jornal, ele circula para toda a região oeste da Grande São Paulo, tá? São 11 cidades que nós cobrimos aí editorialmente. Sim. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para o senhor. Sabendo-se do isolamento, né, doutor, que as pessoas podem, assim, se sentir mais ociosas, mais emocionalmente afetadas, eu gostaria de perguntar para o senhor, existe algum outro tipo de doença, de problema ocasionado após esse isolamento social? Pois é, o Cláudio, foi uma excelente pergunta, viu? Então, a quarentena é uma instituição que deveria estar fora de moda. A quarentena foi instituída na época da peste bubônica, peste negra, que foi do século XII, XIII, XIV. Lembra que dizimou quase 1/4 a 1/3 da população da Terra. Naquela tempo não tinha antibiótico, não tinha ideia de saneamento básico, etc. Não é verdade? Agora, no século XIX ainda foi usado para controlar as epidemias de cólera, e sarampo, e rubéola, e varíola que tinha naquela época, né? Certo? E a partir do século XX, ele foi cada vez menos usado porque, graças a Pasteur, ele inventou a vacina e depois, mais tarde, no meio do século XX, começaram os antibióticos. Então, isso realmente fez com que a quarentena, esse isolamento drástico que estão propondo, é um instrumento que não deve usar, apesar de ainda algumas pessoas acham que deve usar. E realmente tem pouco sentido no caso do coronavírus por vários motivos. Em primeiro lugar, quando uma doença tem alta contagiosidade, certo? Rapidamente ele pega, né, uma infecção muito, muito rápida, como é o caso do coronavírus, a partir daquele momento que eu falei que você detecta 50 casos, certamente 10 vezes mais pessoas já estavam expostas a esse vírus, certo? Se você pegar o que se chama de R0, que é chamado reprodução e capacidade de reprodução, que é uma medida da disseminação do vírus, isso quer dizer, se o coronavírus tem um R0 de 2 ou 2,2, uma pessoa com coronavírus vai passar para 2, o 2 vai passar para 4, os 4 vão passar para 16, e assim por diante. É uma progressão geométrica. Não é verdade? É bem preocupante esse número, doutor, sabendo-se também que o problema é emocional. Então, fala mais alto que eu não estou ouvindo bem. É muito preocupante esse número que o senhor passou pra gente. O senhor relatou, inclusive a questão emocional é o que
preocupa a muitas pessoas, as pessoas isoladas, ociosas, Pois é. né, pensando no Mas eu vou... Ontem mesmo tivemos um relato de Claro. uma pessoa que se suicidou. É muito triste essa realidade que estamos vivendo. Exatamente. A depressão, Mas pânico. deixa eu responder essa pergunta um pouquinho melhor. Isso é muito importante, o que eu estou dizendo, porque não é bem essa linha que acontece as doenças. Quando tem uma alta contagiosidade, você tentar reprimi-lo através de isolamento ou quarentena, o que acontece? Você fecha isso dentro de um círculo, uma posição, essas pessoas contaminam e você não permite que as pessoas lá fora recebam esse vírus para ficar imunes. Quando toda doença, infelizmente, é difícil vocês entenderem isso, mas é o clássico de qualquer doença. Quando um vírus entra numa célula e tem alta contágio como esse, mas baixa letalidade, ou seja, ele mata poucas pessoas, e realmente isso acontece, eles pegam os números, é 1% letalidade, 1% a 1,2% letalidade na população em geral, não a população de risco, tá certo? Pega qualquer número. O que acontece? Outros estudos mostram que em todas as pandemias ou epidemias, para cada pessoa doente, 5 a 10 pessoas não têm a doença e tem chamada de doença assintomática. Então, é necessário que você deixe a doença correr de uma certa forma controlada para que você aumente o número de pessoas imunes. Isso foi demonstrado em todas as situações. Se você não imunizar passivamente 65% da população, você não consegue extinguir a evolução da doença. Isso acontece para a varíola, que infelizmente acabou por causa da vacinação. Como que acabou a vacina com varíola? Vacinamos 80% da população do mundo. E com isso acabou, não tem mais varíola no mundo. Não vacinamos 100%, vacinamos 80%. Então, isso é uma verdade médica. E o que aconteceu na China? Vamos fazer na China. Por que em Hubei, por exemplo, a província começou, certo? Eles têm, então foi 80 mil casos, não é verdade, Cláudia? 80 mil casos. Você sabe a população de Hubei? 60 milhões. Então, 80 mil pessoas, 60 milhões, por que não pegou 40 milhões de pessoas se for uma doença tão contagiosa? E apenas 80 mil pessoas. Então, quer dizer, 59 milhões, 928 mil pessoas não pegaram a doença. Não, senhor. Eles vão fazer testes de campo com anticorpos e descobriram que 50% das pessoas já tinham anticorpo sem ter tido a doença. É por causa disso que está levantando a quarentena em Hubei a semana passada. Uhum. Doutor, Então, nosso assim, tempo está então estourado. Isso quer dizer que o confinamento rigoroso é bobagem. Se fosse verdadeiro, por que a Itália continua matando gente? Por que a Espanha continua matando gente? E no Japão, que não fez quarentena, a Austrália, que não fez quarentena, teve apenas 2.000 ou 3.000 infectados. O Japão teve 42 mortos e a Austrália teve 100 mortos até agora. Doutor, eu quero agradecer, nós queremos agradecer, aliás, a participação do senhor. O senhor, como sempre, sempre explicativo, muito bem ponderado, muito bem informado e muito bem lúcido seus ensinamentos para os nossos telespectadores. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigado, doutor.